Esses animais extintos caçavam humanos, os predadores do Homo sapiens. Antes de sermos caçadores, nós éramos a caça, e alguns desses predadores eram assustadoramente reais. Durante milênios, o Homo sapiens não foi o predador dominante que conhecemos hoje. Antes de dominar o fogo, a linguagem e as armas, ele era apenas mais uma espécie tentando sobreviver em um mundo hostil. Um mundo onde o perigo vinha não apenas do frio, da fome ou das doenças, mas de criaturas que o caçavam, animais que hoje estão extintos, mas que um dia foram os maiores pesadelos dos nossos ancestrais. Ser humano naquela época significava estar sempre alerta, significava dormir com um olho aberto, ouvir cada som na mata, farejar o perigo no vento, porque a qualquer momento uma sombra podia se mover entre as árvores e essa sombra podia ter garras, presas ou olhos que enxergavam no escuro. A pré-história não. Foi um tempo de tranquilidade. Foi um tempo de sobrevivência. Os primeiros Homo sapiens viviam em pequenos grupos, nômades, caçando e coletando o que podiam, mas eles não estavam sozinhos. Compartilhavam o território com predadores gigantes, ágeis e letais. Na África havia leões maiores que os atuais, hienas robustas e crocodilos que podiam arrastar um adulto para a água em segundos. Na Europa, os neandertais enfrentavam o leão das cavernas, o urso das cavernas e lobos terríveis. Na Ásia, tigres dentes de sabre espreitavam nas florestas. E nas Américas, os primeiros humanos que cruzaram o Estreito de Bering encontraram felinos gigantes, ursos de cara curta e aves predadoras, com garras do tamanho de facas. Esses animais não apenas existiam, eles caçavam humanos. Há evidências arqueológicas de ossos humanos com marcas de mordida, cavernas com sinais de luta e até pinturas rupestres que retratam confrontos com grandes felinos. Os Homo sapiens não eram a ameaça, eram a presa. E isso moldou profundamente sua evolução. O medo constante obrigou o cérebro humano a se adaptar, a desenvolver estratégias, a planejar, a cooperar. O fogo não foi apenas uma ferramenta, foi uma arma contra predadores. A linguagem não foi apenas comunicação, foi alerta. As armas não foram apenas para caça, foram para defesa. O Homo sapiens aprendeu a viver em grupo, a vigiar o entorno, a construir abrigos. Aprendeu a usar o ambiente a seu favor, a criar armadilhas, a estudar o comportamento dos animais e aos poucos começou a inverter a lógica. Começou a caçar os caçadores. Mas esse processo foi lento, doloroso, cheio de perdas. Cada avanço vinha acompanhado de riscos. Cada inovação era testada no campo, na selva, na caverna e nem sempre funcionava. Muitos grupos desapareceram. Muitos indivíduos foram devorados, mas os que sobreviveram aprenderam e transmitiram esse aprendizado adiante. A memória do medo ficou gravada não apenas nos genes, mas nas histórias, nos mitos, nos símbolos. O dragão, o monstro, o demônio, todos têm raízes em predadores reais, criaturas que um dia rondaram nossos acampamentos, que nos caçaram, que nos fizeram correr. E mesmo hoje, quando esses animais já não existem, o medo persiste. O medo do escuro, do desconhecido, do que se esconde na mata. Porque por muito tempo fomos apenas mais uma presa e isso nunca se esquece. Entre os predadores que caçavam humanos, alguns se destacam pela ferocidade, tamanho e inteligência. O leão das cavernas, por exemplo, era maior que os leões africanos atuais. Vivia em regiões geladas da Europa e caçava em grupo. Há evidências que atacava neandertais, especialmente os mais vulneráveis. Seus dentes podiam perfurar ossos e sua força era suficiente para derrubar um adulto com um único golpe. Em cavernas,
da Alemanha e da França foram encontrados ossos humanos misturados com ossos de leões, sugerindo confrontos diretos. O tigre dentes de sabre ou Silodon é outro exemplo. Com presas de até 20 centímetros, ele era capaz de perfurar o crânio de uma presa. Vivia nas Américas e, provavelmente, emboscava humanos em florestas densas. Sua mordida era poderosa, mas seu corpo era mais robusto que ágil. Isso indica que ele atacava de surpresa, usando o elemento do susto. Como vantagem, há registros de ossos humanos com marcas compatíveis com suas presas, especialmente em regiões como atual México e Califórnia. O urso das cavernas era um gigante. Podia ultrapassar 3 metros em pé e pesar mais de 600 quilogramas. Embora fosse majoritariamente herbívoro, era extremamente territorial. Humanos que invadiam suas cavernas podiam ser atacados. Há evidências de que neandertais tentavam ocupar cavernas já usadas por ursos, o que levava a confrontos. Em alguns casos, os humanos venciam, em outros eram mortos. A coexistência era tensa, marcada por disputas por abrigo e segurança. O lobo, terrível ou canis de Rus, era maior e mais robusto que os lobos modernos. Vivia nas Américas, caçava em matilhas. Sua estratégia era cercar a presa, cansá-la e atacar em grupo. Humanos isolados eram alvos fáceis. Há registros de ossos humanos com marcas de mordida múltiplas, indicando ataques coordenados. Esses lobos eram inteligentes, adaptáveis e sabiam explorar fraquezas. Na Nova Zelândia, a águia de asa dominava os céus. Com envergadura de até 3 metros e garras do tamanho de mãos humanas, ela era capaz de levantar uma criança do chão. Caçava moas, aves gigantes, mas há indícios de que também atacava humanos. Em lendas maori, há relatos de aves que levavam crianças, e em sítios arqueológicos foram encontrados ossos humanos com marcas compatíveis com garras de águia. Esses predadores não eram monstros, eram parte do ecossistema. E os humanos, por muito tempo, foram apenas mais uma espécie nesse sistema. A relação era de respeito, medo e aprendizado. Cada encontro era uma lição, cada ataque uma lembrança. E aos poucos os humanos começaram a entender os padrões, a prever os movimentos, a se antecipar e a virar o jogo. Mas isso não aconteceu de forma uniforme. Em algumas regiões, os humanos foram dizimados, em outras, conseguiram se adaptar. A chegada do Homo sapiens em novos territórios muitas vezes coincidia com a extinção de grandes predadores. Isso levanta uma pergunta: os humanos causaram essas extinções ou apenas ocuparam o espaço deixado por mudanças climáticas, ecológicas? A resposta ainda é debatida, mas o fato é que com o tempo os humanos deixaram de ser caçados e passaram a caçar. E essa mudança teve consequências profundas, não apenas para os animais, mas para os próprios humanos. Porque ao vencer os predadores, o Homo sapiens começou a se ver como superior, como dono da natureza, e essa visão moldou civilizações, culturas e crenças, mas também trouxe riscos. Por que esquecer que um dia fomos presa é esquecer o que nos tornou humanos? Mesmo após a extinção dos grandes predadores que caçavam humanos, o medo permaneceu. Não mais o medo direto da garra, da mordida ou do rugido, mas um medo ancestral, silencioso, que se alojou na mente humana e moldou sua forma de pensar, agir e imaginar. O Homo sapiens, ao longo de milênios, foi forjado pelo risco constante de ser caçado. E esse risco deixou marcas profundas, não apenas no corpo, mas na psique. A evolução da mente humana está diretamente ligada à necessidade de sobreviver a predadores, à capacidade de antecipar perigos, de imaginar cenários
de criar estratégias. Tudo isso surgiu como resposta ao risco constante. O cérebro humano desenvolveu circuitos de alerta, refinou a percepção de padrões, aprimorou a memória para reconhecer ameaças. A linguagem não surgiu apenas para comunicar ideias abstratas, mas para avisar sobre perigos reais. Um grito, um gesto, uma palavra. Tudo podia significar a diferença entre a vida e a morte. Esse medo moldou também a forma como os humanos se organizavam. Grupos maiores ofereciam mais segurança. A divisão de tarefas permitia que alguns vigiassem enquanto outros dormiam. A confiança tornou-se essencial. Saber que alguém cuidava da retaguarda permitia que o grupo avançasse, e essa confiança foi a base para a construção de sociedades. O medo do predador externo fortaleceu os laços internos. A ameaça comum uniu indivíduos e com isso nasceu a cooperação. Mas o medo não ficou apenas no plano prático. Ele se infiltrou na imaginação. Os Homo sapiens começaram a contar histórias sobre criaturas que rondavam a noite, sobre espíritos que habitavam as florestas, sobre monstros que devoravam os incautos. Esses mitos não eram apenas fantasia, eram memória. Memória de um tempo em que o perigo era real, constante e palpável. O dragão, o demônio, o monstro, todos têm raízes em predadores reais. O leão que ruge na caverna virou o guardião do abismo. A águia que leva crianças virou o espírito que ronda os céus. O urso que defende seu território virou o gigante das montanhas. Essas histórias foram passadas de geração em geração, não apenas como entretenimento, mas como alerta, como forma de ensinar os mais jovens a respeitar o mundo, a temer o desconhecido, a se preparar para o inesperado. O medo virou cultura, virou religião, virou arte. Pinturas rupestres retratavam animais perigosos. Rituais buscavam proteção contra forças invisíveis. Canções narravam batalhas contra criaturas míticas. E em cada uma dessas expressões havia um eco do passado. Um passado em que o Homo sapiens não dominava, apenas sobrevivia. Mesmo hoje, em cidades iluminadas, protegidas, o medo persiste. O medo do escuro, do silêncio, do que se esconde. Ele está nos filmes de terror, nos pesadelos, nas lendas urbanas. Está na arquitetura das casas, na escolha dos caminhos, na forma como nos comportamos. Em lugares desconhecidos, o cérebro humano ainda reage como se estivesse na savana, cercado por predadores. Ainda ativa os mesmos circuitos de alerta, ainda sente o mesmo frio na espinha. Esse medo também influenciou a tecnologia. As armas evoluíram não apenas para caçar, mas para defender. As construções se tornaram fortalezas. As cidades foram cercadas por muros. A vigilância virou obsessão, e com isso o Homo sapiens passou a controlar o ambiente, a moldá-lo segundo suas necessidades, a afastar o perigo. Mas ao fazer isso, também afastou a memória. Esqueceu que, por muito tempo, foi vulnerável, que a natureza não é apenas paisagem, é força, é risco, é vida e morte. O medo moldou-a religião. Deuses foram criados para proteger, para punir, para vigiar. Espíritos foram invocados para afastar o mal. Tabus foram estabelecidos para evitar o perigo. E em cada crença havia uma tentativa de controlar o incontrolável, de dar sentido ao caos, de transformar o medo em ordem. A espiritualidade humana nasceu da necessidade de lidar com o desconhecido. E o desconhecido por muito tempo tinha garras e presas. Esse legado ainda vive em nós, na forma como educamos, como reagimos, como interpretamos o mundo. Medo não é fraqueza, é memória, é instinto, é inteligência. Ele nos ensinou a evitar riscos,
a buscar segurança, a antecipar problemas. Ele nos tornou criativos, estratégicos, adaptáveis e, acima de tudo, ele nos tornou humanos. Mas há um paradoxo. Ao vencer os predadores, o Homo sapiens tornou-se o maior predador. Passou a caçar não apenas animais, mas também ambientes, recursos, ideias. Passou a dominar, a explorar, a transformar e com isso criou novos medos. Medos que não vêm da floresta, mas da própria civilização. Medo da escassez, da guerra, da destruição. Medo do futuro. Talvez ao lembrar dos predadores que nos caçavam, possamos recuperar algo essencial: a humildade, o respeito pela natureza, a consciência de que não estamos acima, estamos dentro, que somos parte de um sistema, não seus donos, que o medo pode ser guia, não inimigo, que ele pode nos ensinar a viver melhor, a cuidar mais, a imaginar com mais profundidade, porque o medo que moldou a mente humana não precisa ser esquecido. Ele pode ser lembrado com sabedoria, pode ser transformado em arte, em ciência, em compaixão. Pode ser usado para construir, não apenas para fugir. E ao fazer isso, podemos honrar os que vieram antes, os que correram, os que lutaram, os que sobreviveram, os que mesmo diante do perigo continuaram. O passado não está morto. Ele vive em nossos ossos, em nossos sonhos, em nossos medos. E se quisermos entender quem somos, precisamos escutar o que ele ainda tem a dizer. Durante milênios, o Homo sapiens viveu cercado por predadores. Foi caçado, perseguido, testado e ao sobreviver moldou não apenas seu corpo, mas sua mente, sua cultura, sua história. Os animais que nos caçavam desapareceram, mas o medo que eles deixaram continua vivo. Ele pulsa em nossos mitos, em nossos instintos, em nossos sonhos. E talvez ao lembrar que já fomos presa, possamos entender melhor o que significa ser humano. Nosso passado não é apenas feito de conquistas, é feito de cicatrizes. Cada cicatriz conta uma história. Histórias que ainda ecoam nas cavernas, nas florestas, nos ossos. Histórias que merecem ser contadas. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade e estado você nos acompanha. Gostaríamos de saber até onde nosso conteúdo está chegando. Se já se inscreveu, lembre de ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, você receberá uma notificação do YouTube. Nos vemos no próximo vídeo.